E se você pudesse aprender mais sobre a Bíblia de uma forma fácil, com uma visão geral de cada livro das Escrituras e em ordem cronológica? O review de hoje será sobre esse livro incrível, um dos best-sellers da editora Ezion, que está na sua 7ª edição, Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico do autor Gerson Lopes Fonteles. Meus irmãos em Cristo Jesus, sou Lucas Peregrino e é uma alegria te receber aqui no canal e hoje estou com esse livro em mãos, um sucesso de vendas aqui na editora Ezion e já está na sua 7ª edição, que inclusive está muito linda. Deixa eu mostrar aqui a edição anterior, que também já era bonita, mas agora ficou muito melhor. Você já deve estar se perguntando por que essa obra é tão importante. Mas antes de apresentar o conteúdo, eu gostaria de destacar o propósito desse livro. A Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico, foi preparado para que os leitores tenham uma visão completa de cada livro da Bíblia, considerando a época em que foi escrito, sua autoria, linguagem central e também curiosidades sobre a geografia bíblica. Outro diferencial desta obra é que o professor Gerson Lopes Fonteles ele inova ao propor um estudo dos livros em ordem cronológica, o que ajuda o leitor a ter uma visão completa dos livros em seu contexto histórico, visto que precisamos ler, estudar, meditar e também obedecer a Bíblia. Ela é um alimento que sustenta a nossa vida espiritual. Ela também é a revelação escrita de Deus, infalível, inerrante e eterna. A Bíblia é a voz de Deus. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer essa obra. Bom, meus irmãos, aqui está o livro Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico, já em sua 7ª edição, revista e aumentada. E esse livro ele foi escrito pelo autor Gerson Lopes Fonteles, publicado pela editora Ezion. E já um destaque especial, esse livro ele inclui material digital com 72 lições. E um pouco mais para frente eu vou revelar como você pode utilizar essa ferramenta nos seus estudos bíblicos. E um destaque especial também, a capa ela tem um acabamento em brochura e dessa forma você consegue adquirir um material relevante e conteúdo riquíssimo com ótimo custo-benefício. E também ela possui aqui alguns pontos com verniz localizado e tornando aqui essa capa incrível. Olha só que bacana e vamos juntos conhecer essa obra. Aqui na orelha nós temos uma breve apresentação do Gerson Lopes Fonteles e ele fala que o estudo cronológico da Bíblia permite uma visão mais clara da história sagrada e é o manual de instrução do fabricante, dado ao homem por ele criado. Deus ilumine o entendimento dos leitores, alunos e professores. E aqui já vemos o QR Code para que você possa acessar o material digital com 72 lições. Muito bacana, aqui nós temos uma folha de rosto e chegamos numa parte muito importante que é o índice das lições. Então nós vemos aqui o nome dos livros, os capítulos, abreviaturas, as datas e também as páginas. Então logo no início nós vemos aqui uma introdução à Bíblia, Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico. Mas como assim, Lucas? É porque esse livro ele é escrito em forma cronológica, pensando aí para facilitar a vida dos leitores na compreensão da Bíblia. Então, quando você lê o livro de Gênesis de 1 a 10, você tem que fazer uma pausa e iniciar o livro de Jó, pois dessa forma você vai ter aí uma leitura cronológica da Bíblia. E dando continuidade, aqui nós vemos todos os livros, tanto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, mas um destaque especial também é que o Gerson Lopes Fonteles ele também traz uma introdução aos livros apócrifos. Então nós vemos aqui Tobias, Judite, Baruque, 1ª e 2º Macabeus. Então você também vai ter um entendimento aí sobre os livros apócrifos. E chegamos numa parte também muito importante. Então, o Gerson Lopes Fonteles ele prepara uma introdução para que nós venhamos entender a importância da Bíblia para o cristão. Então, a Bíblia
como aqui ele descreve, é um conjunto de livros, e ele coloca aqui alguns fatos curiosos, como por exemplo, a Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores, né, que escreveram aí no período de aproximadamente 1.600 anos, e também uma curiosidade, o único que não era judeu, nós vemos aqui que era Lucas, pois ele era grego. Então, é uma introdução a qual você consegue absorver alguns ensinamentos muito importantes. Mas eu quero destacar também esse quadro aqui, que vai te auxiliar nos seus estudos bíblicos. E o autor Gerson Lopes, ele nos ensina 5 formas para estudar a Bíblia, e isso eu achei muito incrível, principalmente para nós que somos apaixonados pela palavra de Deus. E a primeira forma de você estudar as Escrituras é através dos personagens. Então você pode aprender através da biografia de cada um desses homens e mulheres de Deus que estão escritos aí na Bíblia. Você também pode estudar a Bíblia, a palavra de Deus, através de locais. Aqui ele cita como, por exemplo, o Éden, Canaã, Egito e tantos outros locais a qual você pode aí estudar e aprender um pouco mais através desses contextos históricos. A terceira maneira é a mais tradicional, é aquela que a gente estuda capítulo por capítulo, versículo por versículo. E a quarta forma de estudar a palavra também é através de eventos. Então você pode aprender a palavra de Deus através da criação, do pecado, através do dilúvio. São eventos também que marcou a história da humanidade. E o último exemplo ou forma que ele ensina aqui de estudar a palavra é através da cronologia. Muito bacana, vamos dar continuidade aqui a conhecer as páginas que compõem esse livro. Olha só que nós temos o cânon sagrado, então a Bíblia ela possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E lembrando que nós separamos aí os livros como livros históricos, poéticos e também proféticos. Temos também algumas epístolas, também livros apócrifos que nós iremos observar um pouco mais à frente. Olha só que interessante, também uma página dedicada aos evangelhos. Então nós vemos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como um servo, Lucas como um homem perfeito e João apresenta Jesus como Deus. Olha só que bacana. E chegamos também numa parte que faz com que esse livro seja um diferencial dos demais livros de cronologia, pois ele possui, além de uma conclusão, também espaços para anotações. Muito bacana. E chegamos então no primeiro livro, Gênesis. E todos os livros, ele possui aqui uma síntese, um breve resumo sobre o livro, autor e data, cenas principais dos 50 capítulos, no caso aqui de Gênesis, e também uma conclusão. E praticamente o livro segue essa mesma linha, possuindo aí síntese, autor e data, também cenas principais dos capítulos, né? Conclusão e também espaço para anotações. E o diferencial também desse livro são os livros apócrifos, apesar deles não serem considerados parte das Escrituras Sagradas, mas eles têm também um valor muito importante, um valor histórico. Então é interessante observar que a Bíblia protestante ela tem 66 livros, porém esses livros apócrifos não constam na Bíblia protestante. Por qual motivo? Esses livros aqui considerados apócrifos, eles não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, porque eles foram escritos no período interbíblico, ou seja, foi um período de 400 anos a qual Deus parou de falar com a humanidade de forma profética. E justamente foi nesse período onde esses livros apócrifos foram escritos e, portanto, não são considerados aí livros inspirados, mas têm aí um valor importante histórico. Então nós vemos aqui uma breve introdução, também consta a história dos livros apócrifos, também os acréscimos, né? Por exemplo, são considerados 7 livros apócrifos, mais alguns capítulos em Esther e Daniel aumentados na Bíblia Católica. E olha só que interessante, ele também é subdividido por livros históricos, poéticos e proféticos. Há também acréscimos em Esther, acréscimos em Daniel.
e também 8 razões para a rejeição dos livros deuterocanônicos e também espaço para anotações. E agora que já demos uma boa olhada aqui nesse material incrível, eu convido você para que juntos possamos ver uma lição entre as 72 lições complementares aqui do material digital do livro Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico. Vem comigo. Bom, meus irmãos, aqui está o material digital contendo 72 lições, são 72 livros, incluindo os apócrifos. Eu vou escolher um livro aqui para a gente conhecer melhor esse material. Vou optar aqui pelo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Escola Bíblica Dominical, Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico. Olha só que interessante, lição no Evangelho de Mateus. Então, semelhante ao livro, possui autor e data. Então, o autor desse evangelho foi Mateus, um judeu também chamado Levi, e ele era um publicano que foi chamado também para o colégio apostólico. Muito bacana. E ele era um publicano rico que abandonou tudo para seguir Jesus. Olha só que bacana, possui também algumas imagens para que você possa conhecer um pouco melhor o local onde se passou essa passagem bíblica. Olha só que interessante, a sinagoga onde Jesus pregava, muito interessante. Temos aqui também Mateus, é uma arte cujo autor é desconhecido, mas é uma representação aí de Mateus. Também temos a casa de São Pedro, olha só, hoje só é ruínas, da casa do apóstolo Pedro na cidade de Cafarnaum. E temos também a síntese, uma breve apresentação aí acerca deste evangelho. Muito bacana, então é um material muito rico que de certa forma aí vai te ajudar muito nos seus estudos bíblicos. E lembrando que é uma ferramenta de suma importância para você que é professor de escola dominical. Inclusive, o autor concede o direito de você imprimir esse material digital. Olha só que interessante, dando continuidade, nós vemos aqui a conclusão e é este o recurso adicional desse livro Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico. Estamos chegando ao final de mais uma análise e se você gostou desse review, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. E já deixe nos comentários quais livros você quer ver nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos, até a próxima!